bem-vindos. Boa noite. Declaro aberta a 32ª reunião ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Antônio Marcos Martins, para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos os presentes. Boa noite a quem nos acompanha pela Zanta TV, com a sempre positiva e importante participação do senhor Fernando Costa. E boa noite a quem também nos acompanha pelas mídias sociais. Chamada dos senhores vereadores. Vereador Antônio Marcos Martins, presente. Vereadora Cláudia Cristina de Limissá. Boa noite. Presente. Vereador Diego Luiz Casalotti. Presente. Vereadora Doroteia de Paula Amaro. Presente. Vereador José Raimundo de Castro. Presente. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Presente. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Presente. Vereador Sidney Constantino. Presente. Vereadora Suelene Almeida. Presente. Ainda, com a palavra, o secretário da mesa, diretora, vereador Antônio Marcos Martins, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Ata da 31ª reunião ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Aos 11 dias do mês de setembro de 2017, às 19 horas, no recinto de sua sede, cita na rua Padre Zeferino, número 84, sob a presidência do vereador José Raimundo de Castro, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença dos vereadores Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Limissá, Diego Luiz Casalotti, Doroteia de Paula Amaro, José Raimundo de Castro, Maria Helena de Godoy Santos, Miriam Guimarães Luz, Sidney Constantino e Suelene Almeida. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, o senhor presidente passou a segunda parte com a ordem do dia, compreendendo a discussão e votação, em primeiro turno, do projeto de lei complementar número 027/2017, que dispõe sobre a criação do cargo de arquiteto e urbanista e altera o anexo 4º da lei complementar número 1590 de 2005, que dispõe sobre a reorganização do quadro de pessoal dos servidores da Administração Pública Municipal de Bueno Brandão e da outras providências, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizaram da palavra para justificar seus votos favoráveis os vereadores Antônio Marcos Martins, Sidney Constantini, Cláudia Cristina de Limissá, Suelene Almeida e Diego Luiz Casalotti. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei complementar número 027/2017 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. B. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 028/2017, que dispõe sobre a reestruturação do cargo de coveiro e estabelece outras providências, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizaram da palavra os vereadores Diego Luiz Casalotti, Sidney Constantini, Suelene Almeida, Antônio Marcos Martins, Doroteia de Paula Amaro, Cláudia Cristina de Limissá, Suelene Almeida e Miriam Guimarães Luz. Em seguida, o vereador José Raimundo de Castro, presidente da Câmara Municipal, solicitou a vice-presidente da mesa diretora, a vereadora Suelene Almeida, que assumisse a presidência para tomar parte na discussão, o que foi feito. Ato contínuo, usou da palavra para justificar seu voto favorável, tratando sobre a constitucionalidade do projeto e cobrança de taxas indevidas. Em seguida, a senhora vice-presidente vereadora Suelene Almeida solicitou ao vereador José Raimundo de Castro que reassumisse a presidência. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei complementar número 028/2017 foi aprovado em primeiro turno por 7 votos favoráveis e 2 abstenções dos vereadores Antônio Marcos Martins e Cláudia Cristina de Limissá. C. Votação em turno único da indicação número 127/2017 da vereadora Suelene Almeida, indicando ao senhor prefeito municipal que providencie crachás aos servidores públicos municipais, principalmente aqueles que laboram na fiscalização de estabelecimentos, construções, etc. Colocada em votação, a indicação número 127/2017 foi aprovada em turno único por unanimidade. Antes do encerramento da reunião, o senhor presidente concedeu o uso da palavra ao vereador Antônio Marcos Martins, que de posse da mesma requereu o envio de ofício ao senhor prefeito municipal, reiterando as indicações números
108 de 2017, 109 de 2017, 111 de 2017 e 110 de 2017 e 111 de 2017. A vereadora Cláudia Cristina Lima Sá tratou sobre a retirada de postes da Praça Virgílio de Melo Franco e solicitou ao Executivo Municipal que providenciasse o fechamento da mesma com correntes. Também tratou sobre o assunto dos vereadores Sidney Constantino. O vereador Antônio Marcos Martins explanou sobre a circulação de veículos na Praça Virgílio de Melo Franco, vagas de garagem, sinalização, aplicação de multas e melhorias. A vereadora Suelene Almeida solicitou à Polícia Militar que realize rondas em frente à Escola Estadual Olímpio Orsini nos períodos de entrada e saídas de alunos. Em seguida, o vereador José Raimundo de Castro, presidente da Câmara Municipal, solicitou à vice-presidente da mesa diretora, vereadora Suelene Almeida, que assumisse a presidência para tomar parte na discussão, o que foi feito. Ato contínuo, usou da palavra e explanou sobre a execução do projeto, sobre o trânsito de veículos, retirada de postes e reforma da Praça Virgílio de Melo Franco. Em seguida, a senhora vice-presidente, vereadora Suelene Almeida, solicitou ao vereador José Raimundo de Castro que reassumisse a presidência. A vereadora Doroteia de Paula Amaro agradeceu ao Executivo Municipal pelas providências tomadas no bairro Quilombo. A vereadora Cláudia Cristina Lima Sá explicou o motivo da retirada dos postes na Praça Virgílio de Melo Franco. O vereador Diego Luiz Casalotti agradeceu à família da senhora Maria Estela Dini pelo carinho com a comunidade e pela pintura voluntária da capelinha no bairro Furnas. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos vereadores presentes. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 11 dias do mês de setembro de 2017. Todos de acordo? Sim. Ata aprovada. Senhor presidente, só não deu, senhor, me desculpa, só fazer um adendo, e é importante. No trecho, a vereadora Suelene Almeida solicitou à Polícia Militar que realize rondas em frente à Escola Estadual Olímpio Orsini, apesar da minha verificação antes, isso ainda passou despercebido. Em frente à Escola Estadual Secretário Olímpio Orsini. Por favor, será corrigido na próxima. Na próxima. Leitura pelo secretário da correspondência recebida. Prefeitura Municipal de Bueno Brandão, convite oficial. Ilustríssimo presidente da Câmara de Vereadores Municipal de Bueno Brandão, senhor José Raimundo de Castro. Convidamos Vossa Senhoria para compor a mesa de discussão e análise na reunião que será realizada em parceria com o pelotão da Polícia Militar de Bueno Brandão, Câmara Municipal e Prefeitura Municipal, por intermédio da fiscalização municipal, que será aberta ao público com finalidade de reativar o Conselho Municipal de Segurança Pública ao ocorrer no dia 21 de setembro próximo, na Câmara Municipal de Bueno Brandão, cita a Rua Padre Zeferino, número 84. Ensejando a que Vossa Senhoria estenda este convite a todo o corpo de vereadores municipais. Vossa participação será de suma importância para mais este avanço citadino. Solicitamos vossa confirmação para fins de agendamento de atividades na reunião pelos seguintes contatos: 3435-3463-1000, com o senhor fiscal municipal. E-mail fiscal@buenobrandão.mg.gov.br. Atenciosamente, Lorival Bento de Andrade Júnior, fiscal municipal. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passa para a segunda parte. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 027/2017, que dispõe sobre a criação do cargo de arquiteto e urbanista e altera o anexo 4º da lei complementar número 1590 de 2005,
que dispõe sobre a reorganização do quadro de pessoal dos servidores da Administração Pública Municipal de Bueno Brandão e da outras providências. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 027/2017. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 027/2017, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 027/2017. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Diego Luiz Casalotti. Sim. Vereadora Doroteia de Paula Amaro. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Sim. Vereador Sidney Constantini. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. Projeto de lei complementar número 027/2017 foi aprovado em segundo turno por 9 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 028/2017, que dispõe sobre a reestruturação do cargo de coveiro e estabelece outras providências. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei complementar número 028/2017. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Sim. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Boa noite a todos. Boa noite. Meus cumprimentos aí a minha diretora, em nome do presidente José Raimundo de Castro, a vice Suelene Almeida e o primeiro secretário Antônio Marcos Martins, demais colegas, e a todos os servidores dessa casa, e a todos aqui presentes, que nos acompanham aí sempre, e também o pessoal que nos acompanha aí pela Zantas TV e Facebook. Boa noite. Só reforçando aqui que nós votamos, né, primeiro turno aí para restauração do cargo de coveiro, e deixar só, né, fazer reforçar na realidade, né, que foi colocado aqui pelos vereadores, né, que um deles está para aposentar esse ano, e foi colocado também, né, que diz que a importância de ter um administrador naquele hospital, naquele cemitério. Realmente é importantíssimo ter, se pensar mesmo em uma pessoa para administrar, porque pensa, né, se um aposenta, fica só um, até o outro, poderia estar até treinando outra pessoa para estar trabalhando ali junto, né, para aprender o serviço, porque não é fácil. Falei, né, da atividade de coveiro, não é uma atividade fácil. Fui abordada por várias pessoas na rua que nos acompanham aí pelo Facebook, né, também pela TV Zandas. O absurdo, né, que foi colocado também pelos vereadores em relação à cobrança que vinha sendo cobrada. Aí, né, como eu já elogiei a administração por estar resolvendo um problema que já vinha ocorrendo há muito tempo. Então, a gente espera que realmente acabe e vejo também, assim, a população, não vejo ela como fiscalizando, né? Não vejo, assim, que a população tem que fiscalizar, porque, veja, todo mundo conhece todo mundo. Talvez a pessoa não quer expor, né, de estar denunciando. Eu acho que cabe a nós que está fiscalizando, e principalmente a prefeitura, através do fiscal, e está fiscalizando isso. Eu acho que para a família é muito constrangedor de estar denunciando, né, no momento frágil, no momento de dor, de perda, de estar passando por mais né, esse aborrecimento. Mas sim nós e a prefeitura está fiscalizando, não o povo. E essa parte do administrador é importantíssimo, sim, que tenha uma pessoa que está acompanhando lá. Uma vez que agora imprimindo, né, a guia, vai ter que pagar na prefeitura, não pagando para as pessoas lá. Isso também foi um passo importante. E se espera que resolva mesmo a questão, porque é muito transtorno. Eu acho que cidade nenhuma acontece isso que vinha acontecendo aqui. Então
isso é berrante, né, o que vindo acontecendo isso. Então, a minha colocação é essa. E meu voto é a favor, meu voto, vou manter meu voto da semana passada. Desculpa. Muito obrigada. Com a palavra, vereadora Sueli Neuei. Boa noite, senhores vereadores, a todos presentes, boa noite. Eu sou a favor, né? Continuo o meu voto, sim. Apenas para dizer o que é certo. A gente tem aqui todos os requisitos, né, para esse projeto, né? Temos atribuições, né? Temos a justificativa e não temos o que até hoje não aconteceu. Eles também têm que ter uma roupa própria no serviço deles. Então, isso nunca foi usado, né? Nunca. Nenhuma administração, nenhum funcionário, nenhum vereador, ninguém nunca se preocupou com a roupa adequada que eles têm que se vestirem, né? Luvas, máscara, até o calçado, tudo. Então, que isso também seja revisto. Não só a cobrança com esse quadro de funcionário, mas que também que dê direito a eles, né? Porque eles também, se houve muitas coisas e estão sendo apuradas, mas nunca ninguém se preocupou que eles tivessem o que eles têm direito, que são uma roupas adequada. Eles também poderiam ter entrado na justiça para rever essa parte deles, né? E, no entanto, nenhum deles nunca entrou. Então, que seja revisto, com tantas cobranças, que tudo seja melhor, que tudo venha a dar certo, que veja isso. É o que eu peço, para que esse projeto seja realizado. Muito obrigada. Só uma parte, vereador, excelente. Realmente, a roupa, eles não têm, assim, a vestimenta adequada para estar trabalhando. Mas luva, óculos, eu passei a me informar, assim, eu perguntei lá na prefeitura, eles têm, sim, eles têm a luva e tem a máscara também. No caso, assim, quando a caso de exumação, né? Eles têm, sim. Só em caso mesmo da roupa, né? Seria um macacão, não sei. Aí a roupa eles não têm. Não desvalorizando a profissão de coveiro, que, como eu já falei, todas as profissões têm o seu valor. Ali, pessoas que trabalham há muitos anos, eles conhecem quantos, né? Nome de tio, avô, filhos, né? Quantas pessoas que eles têm conhecimento. E só eles, ninguém mais sabe. Na prefeitura, se perguntar, ninguém sabe. É só realmente os dois funcionários que trabalham ali que sabem onde está as covas, né? Tudo direitinho, os túmulos. Então, somente os dois. Então, por isso que é importante um administrador que para estar registrando, né? Todo, né? No computador, todas as covas, os números, tudo direitinho. Porque se às vezes uma pessoa mora fora, quer saber de um parente que está ali, às vezes muitos anos que não vem visitar o cemitério, você nem sabe onde que está. E eles sabem onde que está enterrado, tudo direitinho. Então, por isso que é importante o cadastro e ter realmente, né, uma pessoa para administrar ali. É meu posicionamento. Muito obrigada. Com a palavra, vereador Antônio Marcos Martins. Dois adendos apenas à colocação da senhora vereadora Cláudia Cristina de Lima. A questão da fiscalização que foi exposta da minha pessoa semana passada, porque o que vinha ocorrendo não tem como ser fiscalização do fiscal municipal. É uma questão muito da pessoa, muito pessoal, da família para com a administração. Porque o fiscal não vai saber quando isso vai ocorrer ou deixar de ocorrer, é uma questão da família. Concordo com Vossa Senhoria que temos que ficar atentos, mas o principal interessado nessa parte toda é a própria população, é a própria família. E concordo também que em momentos difíceis, isso se complica um pouco. Mas grande parte das pessoas que vão adquirir lá seu espaço, não é no momento final da vida ou de algum ente querido. Tem essa questão também. Bom, mas isso a população, tanto é que essas questões só vieram à tona com as reclamações da população. Então, vejam só aí a minha colocação como tem um certo fundamento. E realmente é claro que
toda teoria, ela tem muita importância quando se coloca na prática. E isso realmente os dois têm muita prática e conhecem aquilo lá como ninguém. Principalmente o senhor João, que já vem há tempos. No entanto, na prefeitura tem um livro que até, abrindo e fechando aspas, a gente o chama de livro dos mortos. Popularmente entre nós, na unidade que lá trabalhei, a gente chamava com o registro. Com o registro. Tem surgido assuntos, inclusive eu participei do assunto, para nós fazermos um levantamento profundo dentro daquele espaço, para elencarmos quadra A, quadra B, quadra C, quadra D, lote 1, lote 2, lote 3, caixa dupla, caixa simples, para nós sabermos quem está onde, para posterior confrontarmos com as informações desse livro. Então, realmente há um registro. Não vou dizer que ele é 100%, que ele tem as informações integrais, corretas e totais. Não, ele não tem essas informações. Mas o confronto físico, em loco, com o confronto teórico, com o que lá está registrado na prefeitura, vai ser importante para descobrirmos as lacunas. E não é um serviço tão extenso, até porque o nosso cemitério também não é extenso. Então, mas realmente, a prática deles hoje é inigualável. Eles conhecem aquilo com as palmas das mãos. Então, por isso a importância de ambos lá. Mas, igual eu mencionei semana passada na justificativa do meu voto, nós temos que ver os termos práticos e os termos legais se diferenciam um pouco, infelizmente. E nós estamos falando do funcionalismo público, não do funcionalismo privado. Porque o funcionalismo privado tem um outro atendimento, um outro entendimento. Então, para nós aqui, como vereadores, nos sentimos em uma situação bastante complicada em certos momentos, ainda mais nesse tipo de projeto de lei. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 028/2017, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei complementar número 028/2017. Vereador Antônio Marcos Martins. Abstenho-me. Cláudia Cristina de Lima Sá. Abstenho. Diego Luiz Casalotti. Sim. Vereadora Doroteia de Paula Amaro. Sim. Desculpa, esqueci do vereador antes do nome de vocês. Tá, desculpa. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Lúcia. Sim. Vereador Sidney Constantino. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. Projeto de lei complementar número 028/2017 foi aprovado em segundo turno por 7 votos favoráveis e 2 abstenções. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 029/2017, que modifica dispositivo do Código Tributário do município de Bueno Brandão. Projeto de lei complementar número 029/2017. Modifica dispositivos do Código Tributário do município de Bueno Brandão que especifica. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. A tabela 8, de que trata o artigo 257 da Lei Complementar número 1645, de 25 de agosto de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação. Tabela 8. Taxa de licença para publicidade, TLP, Código Tributário Municipal, artigo 257. Taxa de licença para publicidade referente a anúncios localizados nos estabelecimentos e relacionado com as atividades neles exercidas. 1. Anúncios próprios ou de terceiros colocados na fachada ou no interior de estabelecimentos comerciais, industriais ou de prestação de serviços, incidência anual, valor da taxa em VRM 5. 2. Anúncios colocados em outros locais visíveis das vias e logradouros públicos, incidência anual, valor da taxa em VRM 5.
3. Anúncios em painéis, inclusive luminosos ou iluminados. Incidência anual, valor da taxa em VRM 5. Anúncios em veículos, incidência anual, valor da taxa em VRM 10. Anúncios 5. Anúncios provisórios, inclusive por meio de folhetos e faixas. Incidência diária, valor da taxa em VRM 1. 6. Outdoors, incidência mensal, valor da taxa em VRM 15. Artigo 2º. A tabela 9, de que trata o artigo 264 da Lei Complementar número 1645, de 25 de agosto de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação. Tabela 9. Taxa de licença para ocupação do solo nas vias e logradouros públicos, TLOS, Código Tributário Municipal, artigo 264. Taxa de licença para ocupação do solo nas vias e logradouros públicos. Discriminação. 1 veículos de aluguel. Subitem 1.01 de tração animal por ano, 2 VRMs. Subitem 1.02 táxi transporte de carga por ano, 8,5 VRMs. 1,1.03 subitem 1.03 outros tipos de veículos por ano, 3 VRMs. 2 bancas. Subitem 2.1 de feira livre por ano e por metro quadrado ou fração, 2 VRMs. Subitem 2.2 de feira do produtor por ano e por metro quadrado, 1 VRM. Subitem 2.03 de jornais e revistas por ano e por metro quadrado, 1,5 VRM. 3 outras ocupações, 3.1 até 30 dias por metro quadrado ou fração, 0,8 VRM. 3.2 outras ocupações por ano ou por metro quadrado ou fração, 2,5 VRMs. 4 panfleteiros, 4.1 pela distribuição em via pública por mês ou fração, 1 VRM. Por ocupação, 5 por ocupação de diversão pública, 5.1 por dia ou fração por metro quadrado, 0,1 VRM. 6 por ocupação do comércio ambulante, 6.1 por ano ou fração por metro quadrado, 1 VRM. 7 por ocupação de barracas, tabuleiros, quiosques, balcões e congêneres em eventos e exposições, 7.1 por quinquídio, sem fracionamento, por metro quadrado, 2 VRMs. Artigo 3º. O parágrafo 2º do artigo 345 da Lei Complementar número 1645, de 25 de agosto de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 2º. O valor do VRM é de R$ 25,00 por unidade, ficando o Poder Executivo autorizado a atualizar monetariamente o VRM, através de decreto, sempre que entender conveniente, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ou outro que vier substituí-lo oportunamente. Artigo 4º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir de 1 de janeiro de 2018. Gabinete do Prefeito, 28 de agosto de 2017, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Justificativa. Tem a presente proposição o intuito de fazer algumas adequações no Código Tributário do município. Veja-se que o Fundo de Participação do município vem diminuindo constantemente e o leque de obrigações do município aumentando a cada dia. Se não fizermos algumas adequações em nosso Código Tributário, a atual e as futuras administrações não terão condições de atender às crescentes demandas de nosso município. Assim, pretende-se alterar o valor do VRM, que foi fixado originariamente em R$ 10,00, e com as devidas atualizações monetárias, hoje se encontra fixado em R$ 17,66, ou seja, diante do contexto econômico do país, com valor aquisitivo muito abaixo do que quando foi estipulado em 2006. Também pretende se corrigir algumas distorções na taxa de licença para publicidade cobrada em anúncios e veículos, que se encontra muito baixa, e na taxa de licença para ocupação do solo nas vias e logradouros públicos para ocupação de barracas, tabuleiros, quiosques, balcões e congêneres em eventos e exposições.
Ressalte-se que os tributos cobrados em nosso município estão entre os mais baixos da região. Peguemos, por exemplo, o valor de uma certidão de débitos. Em Confidentes, o valor é de R$ 42,20. Em Ouro Fino, o valor é de R$ 57,50. E em Monte Sião, é de R$ 81,08. Já atualmente, nós cobramos R$ 26,49 por uma certidão de débitos. É, pois, com imensa satisfação que encaminho o presente projeto de lei complementar aos cuidados desta ilustre Câmara Municipal, para que dela conheça e, afinal, aprove-a. Atenciosamente, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 029/2017. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Senhor Presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Bom, o artigo 1º, a alteração, isso até já se encontra na justificativa a qual acabou de ser lido. Mas o artigo 1º, referente à tabela 8 e artigo 257, teve alteração apenas no item 4, anúncios em veículos. Antes eram 2 VRMs, valor de referência municipal. Com a pretensão hora colocada, pretende-se ir para 10 VRMs. O artigo 2º trata-se da tabela 9, o item 7, apenas o item 7. Nesse caso, há alteração. Ocupação de barracas, tabuleiros, quiosques, balcões e congêneros em eventos e exposições. Por quinquídio, sem fracionamento por metro quadrado, 2 VRMs. Ainda vigente, né, se não aprovado, enquanto não aprovado, por dia ou fração por metro quadrado, 0,3 VRMs. Por que essa alteração? Talvez no anúncios e veículos seja mais fácil de entendimento, mas porque essa alteração no item 7, pelo seguinte. Então, nós pegamos, por exemplo, 2 eventos religiosos que têm a presença das barracas. Temos lá 4, 5 dias de eventos. Ou bem dizer, uma semana que os senhores barraqueiros ficam presentes no município. Então, tem aqueles que vêm primeiro. Eles vão pagar o valor integral pelo metro quadrado ocupado. Posterior àquele que chega no 4º, 5º dia, que nós sabemos que o 4º, 3º, 4º ou 5º dia é o mais rentável, ele paga o fracionado. Ele não paga o valor global. Aí ele chega, paga apenas um dia, paga apenas por 2 dias. Então, qual é a intenção? Sem fracionamento. Então, aquele que chegou primeiro ou aquele que chegou por último vai pagar o mesmo valor. Isso é para incentivar e, no caso, enriquecer no sentido, não no sentido denotativo, mas conotativo da palavra, a presença da pessoa. Incentivar a presença da pessoa. Para que aquele barraqueiro que queira chegar apenas no último dia, ganhe mais e pague menos. Então, tanto faz a pessoa chegar no primeiro ou no último dia, vai pagar a mesma quantia. Isso é uma ideologia retirada de outros municípios. Municípios que, porventura, tenham festas religiosas ou outros tipos de eventos com a maciça presença de barraqueiros, de barracas. Então, interessante essa mudança proposta para equalizar essa situação. Tenho certeza que é bastante correta nesse sentido. O valor do VRM, do valor de referência municipal, hoje nós não podemos, o valor inicial R$10, com as correções anuais, R$17,66. Acompanha-se o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que é lançado todo final de ano através de decreto federal. Também pelo IBGE, claro. Nessa questão, então, nós estamos alterando hoje R$17,66 para R$25. Quando o projeto chegou em mãos, eu fui fazer realmente uma pesquisa para confrontar com a justificativa. Realmente, os municípios vizinhos têm um valor maior.
varia na forma da lei, da disposição da lei. Por exemplo, lá eles têm um valor de referência municipal na borda muito alto, o valor de referência municipal. Mas aí ele pega certa atividade e ele fraciona, por exemplo, 0,2 VRM. Então pega, vamos supor, R$800, eu não me lembro o valor de referência hoje no município da Borda da Mata, mas um valor alto. Ele vai fracionar aquilo por 0,2, 0,1, 0,4 VRM. Nessa transformação, realmente vi que o nosso município estava aquém dos demais. Então, também, pela pesquisa de mercado das cidades vizinhas, é justo, é correto fazer essa alteração. Até porque, na justificativa, fala do Fundo de Participação dos Municípios. A nossa arrecadação, ela gira em torno de 51%, 52%, 54%, dependente do FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Para o orçamento de 2018, a União fez um corte de 8 bilhões de reais para o FPM. É claro que isso é um mero número lá, mas no entendimento, se isso se confirmar, os municípios terão menos dinheiro no ano que vem. Sem dúvida que a Associação Nacional dos Municípios, a Frente Nacional dos Prefeitos, essas entidades vão fazer pressão junto ao governo federal para rever essa parte do orçamento. Isso pode ser mudado, claro, mas se nós trabalharmos hoje com essa notícia, suponhamos que o ano que vem nós teremos menos recursos, nesse sentido do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios. Vamos ver lá, tem muita água ainda para rolar até que isso se confirme. Mas é também uma preocupação que todos os gestores públicos municipais têm de ter. Então, a meu ver, esse projeto de lei complementar número 029, principalmente pela questão da tabela 9, para correção do e não ter mais fracionamento para aqueles que vendem em eventos, e para também alteração do VRM, do valor base do VRM, é justo venha a calhar para o momento do nosso município e, por que não, o nosso Brasil livre. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Limiçar. Bom, como já foi colocado aí pelo vereador Antônio Marcos, realmente há muito tempo, né, que não se corrige aí, não vem corrigindo essa tabela, né, no caso do valor de referência municipal. Aí, né, na casa dos anúncios, né, pelo que entendi, de 17 vai passar para R$25. Então, por exemplo, aqui, ó, no item 1 aqui, anúncios próprios ou terceiros colocados na fachada ou interior de estabelecimentos comerciais, industriais ou de prestação de serviços, aí o valor, né, da taxa é 5. Então, você multiplicando que 5 vezes 25, ele vai pagar 125 anual, não é isso? Isso. Para todos entenderem. Aí a taxa de referência é 5, né, multiplicando por 25, se nós aprovarmos, aí vai pagar uma taxa de R$125 por ano. Então, né, não vou votar contra, lógico, eu vejo a importância de estar atualizando, né, já que foi colocado mesmo na justificativa que está bem abaixo de outros municípios aí, o valor de referência aí municipal. Então, a gente tem que corrigir, não são muita coisa também, né? Então, a gente tem que colocar, atualizar esses valores. Mais que justo a gente, né, colocar, ainda está mais baixo do que dos outros municípios. Então, meu voto é a favor. Com a palavra, vereador Diego Luiz Casalati. Boa noite, senhor presidente, componentes das mesas, amigos vereadores e a plateia que nos acompanha. Eu também sou favorável ao projeto de lei complementar, né, 029, que modifica o dispositivo do Código Tributário do município
de Bueno Brandão. Quando a gente está aumentando a taxa de licença para publicidade e a taxa de licença para ocupação do solo nas vias logradouras públicos, por que a gente está aumentando isso aí? Agora eu acho que é a hora dos deveres, né? Dos deveres que a gente tem. A gente está aqui sempre cobrando os direitos que as pessoas têm, só que esse projeto é um projeto que a população tem com os deveres. Então a gente não pode ficar sendo atrasado enquanto os outros municípios estão contribuindo mais e a gente está ficando defasado, porque senão a gente vai complicar a gestão dos próximos, né, que estão aí por vir. Tem um item aqui que eu acho que está meio caro, só que, né, pelo um item só, enquanto a série de itens que tem aqui nesse projeto, eu sou favorável. É quanto a anúncio em veículos. O período de incidência anual. O valor da taxa é de 10, valor de referência municipal. Daí, no caso, se você colocar um anúncio no carro, vai ficar em 250 por ano. Eu acho que é um preço meio caro, né? Você já tem a desvalorização do veículo. E às vezes você não consegue a venda. Eu acho que é bastante alto esse preço. Mas decorrido aos outros itens que são de grande importância, eu sou favorável. Muito obrigado. Me permite uma parte? Vou citar um exemplo. Profissionais autônomos. Isso é sempre uma questão que tem certa reclamação por parte de alguns, não de todos. Vou citar, por exemplo, os advogados. Eu não me lembro o número correto de VRMs que um advogado paga para o município. Mas o último número em valores que eu tive acesso, e isso já faz um certo tempo, antes das correções anteriores, um advogado pagava para o município quase R$400, só de VRM. O Código Tributário também tem uma outra taxa que a gente chama de TVFR. O senhor Fernando Costa sabe bem do que eu falo, o senhor Sidney Constantino também sabe bem do que eu falo. Esse é um funcionamento regular. Então, o estabelecimento que se encontra aberto ao ano, ele paga essa taxa em cima do metro quadrado. Então, vamos supor, até 10 metros quadrados, até 15 metros quadrados, até 20 metros quadrados e assim por diante, sucessivamente. Por que eu mencionei essa parte da TVFR e da parte dos advogados? O advogado tem lá seu espaço no seu escritório para atender. Anexa a prestação de serviço, junta-se a prestação de serviço, tantos VRMs, mais o espaço do seu escritório, mas mais um pouco de VRM. É claro que vai ser muito menor, porque o espaço que o advogado ocupa é menor. Mas vamos supor uma lanchonete, por exemplo, o espaço é muito maior, então esse valor é maior. Pega só o profissional autônomo, só o serviço em si. Lá naquela oportunidade, quase R$400. Se nós olharmos por comparativo, analogia, o anúncio em veículo, R$250 não é fora do parâmetro. E mais, o advogado, ele ocupa o espaço privado, o seu espaço próprio. O senhor Fernando Costa paga o seu espaço próprio. Próprio assim, porque eu mesmo o aluga. O senhor Sidney Constantino, mesma coisa. Eu estou lembrando só dos casos aqui, mas que estão mais próximos de nós, mas estou falando de todos os tipos de comerciantes. O senhor Silvio, mesma situação. No caso, o veículo, o barraqueiro, ele usa o espaço público, ou seja, ele está usando o espaço que nós pagamos impostos para usufruirmos, queremos a melhoria, e ele usa para benefício financeiro próprio. Então, se nós olharmos para esse outro lado, poderia se cobrar até mais. Porque, já pensou se todo mundo querer usar o espaço público para ganhar dinheiro? Não teria mais espaço privado. Então, por isso que tem que haver a cobrança. Por isso que não pode ser tão em conta. Porque senão, onde vamos parar? Como que vamos regulamentar uma situação dessa? Então, veja essa outra questão também. Entendi a sua colocação. Mas se nós olharmos, é porque nós temos alimentar, olhar as várias facetas do assunto. E essa é uma que a gente não para pensar. Quando eu tenho o meu espaço privado, é uma questão. Mas quando eu uso o espaço público para ter ganho financeiro, é outra situação. Então tem que pagar, sim, na minha opinião, tem que pagar, porque eu pago um imposto, parte do imposto vai para o município, parte vai para o Estado, parte vai para a União.
para poder ir e vir, o direito, né, da liberdade de ir e vir. Então, quem usa esse espaço para ter ganho pessoal tem que pagar isso. Obrigado pelo espaço. Só para encerrar, né, a colocação do vereador Antônio Marcos. Então, eu também, né, entendi a sua colocação, né, a gente pegar a cidade de Mogi Guaçu. Tem cidade que eles têm a feira, né, que eles colocam os carros para vender de domingo. Que daí todo mundo procura, né, o lugar apropriado para fazer a venda. Agora, no caso do nosso município, a gente não tem um lugar adequado também. Então, acaba ficando, né, a pessoa deixa o anúncio e, né, às vezes vai resolver o que tem que fazer e não tem um lugar próprio. Então, por isso que eu discordo desse aspecto. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Sueli Almeida. Para uma colocação. Sobre as barracas da festa de maio e agosto, né? Que, como o colega vereador Dr. Marcos falou, eles pagam por metragem, não por dia trabalhado, né? Então, se eles chegarem na véspera ou no dia, eles vão pagar por metragem. Então, eles estão pagando para trabalhar. Então, é mais que justo que reveja, né, a partir de 2018, que agora já foram essas duas festas, porque na administração passada, eu falei várias vezes, os fiscais são muito mal educados com os barraqueiros, mas muito mesmo, que eu cheguei a gravar, filmar, tirar foto, tudo. Tem fiscal que até usa discriminação com o barraqueiro. Então, eles estão pagando para trabalhar, eles não estão ali de graça. Então, o que eu peço, sou a favor desse projeto, né? Sou a favor dele, mas que tenha respeito com os barraqueiros, principalmente da festa de maio e agosto. Eles estão pagando pelo espaço que eles estão ocupando, né? E outra colocação também aqui, quando fala assim do Ouro Fino, eu nem comparo Ouro Fino, Monte Sião, Jacutinga, porque são cidades maiores que o Boi Brandão, cidades de emprego, cidades que entram mais dinheiro, né? Então, estou baseando em Boi Brandão, não nessas referências, que para mim não serve como estatística, ou não serve como né, uma retratação, sei lá. Não serve, né? Porque o Ouro Fino tem muito mais emprego que o Brandão, a cidade é bem maior, né? Jacutinga, né? Então, que seja revisto Bueno Brandão, apenas Bueno Brandão. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 029/2017, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 029/2017. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Diego Luiz Casalotti. Sim. Vereadora Doroteia de Paula Mar. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Sim. Vereador Sidney Constantini. Sim. Vereadora Sueli Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 029/2017 foi aprovado em primeiro turno por 9 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 025/2017, que autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências. Projeto de lei número 025/2017 autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar para a seguinte dotação orçamentária que compõe a Lei número 2093, de 31 de outubro de 2016, Lei Orçamentária Anual 2017, como se segue. Órgão 2, Executivo, Unidade 1, Gabinete do Prefeito, Função 4, Administração, Subfunção 122, Administração Geral, Programa 002, Administração. Projeto Atividade 1003, Aquisição de Equipamentos para o Gabinete do Prefeito. Natureza da despesa, 44.90.52, Equipamentos e Material Permanente. Fonte, recursos próprios do município, o valor R$ 52.000. Órgão 2, Executivo, Unidade 8, Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos Urbanos, Função 15, Urbanismo. Subfunção 452, Serviços Urbanos. Programa 21, Serviço de Utilidade Pública. Projeto Atividade
1.546, aquisição de equipamentos para o Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos Urbanos. Natureza da despesa, 44.9052, equipamentos e material permanente, fonte recursos próprios do município, o valor R$70 mil. Artigo 2º. Será usado como fonte de recursos para atender as finalidades do artigo anterior, superávit financeiro, considerando-se os saldos não utilizados no exercício anterior dos recursos próprios do município. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Bueno Brandão, 23 de agosto de 2017, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, com os cordiais cumprimentos, vimos pelo presente encaminhar a esta egrégia casa projeto de lei que visa atender às necessidades do nosso município. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para abertura de crédito suplementar junto ao Orçamento Municipal, Programa 2017, para subsidiar o empenhamento das despesas com a aquisição de veículos para o gabinete do prefeito, bem como para o Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos Urbanos. Será usado como fonte de recursos para atender o crédito suplementar mencionado, superávit financeiro, considerando os saldos não utilizados no exercício anterior dos recursos próprios do município. Sendo só o que cumpre no momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Bueno Brandão, 23 de agosto de 2017, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei Projeto de lei 025, barra 2017. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Isaac. Aqui, no caso, são dois projetinhos, né? No 25, são abertura de dois créditos suplementares, um de 52 e outro de 70 mil, é isso? Isso. E um é para aquisição de equipamentos para o gabinete do prefeito e o outro, aquisição de equipamentos para o Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos. Esse aqui seria, o valor de 70 mil seria a aquisição de um veículo, é isso? Para o Departamento de Viação e Serviços Públicos, que eu entendi, né? E o outro, e o 52 é para equipamentos para o gabinete, né? Eu fiquei meio confuso aqui. Educação infantil. Segundo, é só título de informação, então eu vou falar daqui mesmo. Olha, na justificativa, no primeiro parágrafo, né, no segundo parágrafo, está lá, o presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para abertura de crédito suplementar junto ao Orçamento Municipal, Programa 2017. Pimento das despesas com aquisição de veículos, né, para o gabinete do prefeito e bem como o Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos. Então está adquirindo dois veículos, né? É recurso próprio, né? Não vou votar contra porque se está abrindo crédito suplementar e deve ter as suas necessidades, né? Também não vou me opor. Meu voto é a favor. Pediria que a vice-diretora assumisse, a vice-presidente assumisse esses trabalhos para que eu possa falar sobre o projeto. Passo a palavra ao vereador José Raimundo de Castro. Senhora Presidente, boa noite. Senhor Secretário, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores presidentes, funcionários, né? Boa noite a todos. Bom, pela justificativa e conversando com o excelentíssimo prefeito, seria aquisição, e tanto é que seria um carro popular para o gabinete, não é isso? Por quê? O gabinete no passado ele tinha dois veículos, e um veículo do gabinete foi transferido para a Secretaria
de saúde, que é o Corolla, placa 4311. Né? Então, ficou só apenas um veículo para o gabinete. E o gabinete não é função só de atender o prefeito. Tem várias funções dentro do gabinete. Então, precisa de um carro para as reuniões sobre as casas populares de Belo Horizonte, que o pessoal do gabinete precisa ir e tal. Então, está comprando aqui um carro mais barato, né? Para poder atender essa parte. Né? E de obras, também há necessidade desse veículo, porque não tem. Os veículos, aquela ambulância que estava, a velha que estava, era ambulância, né? Que deixou de ser ambulância, ela foi direcionada ao setor de obras. Infelizmente, ela não está dando suporte para atender. Né? Existe o recurso, existe a necessidade, então, eu acho que para o melhor atendimento é isso. Agora, a justificativa do carro para o gabinete, o departamento de obras nem tem carro, né? Ele está sem. E agora, do gabinete seria isso. Porque às vezes a pessoa entende, já tem um carro, comprar mais um carro para o gabinete. Não. Ele tinha 2 carros, transferiu um para o departamento de saúde e agora está adquirindo um carro popular. 52 mil não é carro de luxo, né? É um carro básico, né? Vamos dizer assim, né? Que é um carro de luxo, igual o Corolla e Honda, assim, vai custar mais de 100 mil hoje, né? Então aqui está comprando um carro aí mais em conta, para já estar fazendo esse serviço mais diários, né? Ok? Seria isso. Senhor presidente, foi comprado, uma Saveiro, né? Que está registrada no departamento de obras? Ou é do gabinete, não lembrando? Não, aquela Saveiro está no departamento de infraestrutura, né? Aquela que o João está usando, né? Está para infraestrutura. Ele carrega andaime, né? Porque não tinha nem onde carregar essas coisas, né? Tinha que tirar o trator da roça para estar fazendo, né? Mas precisava montar ali o palco em frente ao forte, tinha que tirar o trator lá do serviço rural para vir carregar ali. Então hoje a Saveiro está fazendo essa parte, né? Ela carrega cimento, alguma coisa ali, material de construção, está sendo carregado nela, né? E o carro, como o senhor falou, né? É para o departamento de obras, que o departamento de obras não tem um carro. Não tem um carro. Departamento de obras, né? Infraestrutura lá o Sérgio, que seria o departamento de estradas, né? Seria rural. Né? Então seriam esses três departamentos, cada um teria seu carro. Né? Porque também não adianta ficar com o carro velho, que a manutenção fica mais cara do que você. Né? Às vezes é mais fácil você comprar um carro novo, adquirir. Tanto é que vários municípios fazem isso. Chega um determinado tempo, faz leilão da frota usada e adquire novo. Porque as revisões do carro novo, ela fica mais barata do que a manutenção de um carro bastante usado. Vamos dizer carro velho, porque fica feio, né? Mas bastante usado. Seria isso. Eu sou o vereador José Raimundo, que penso nos trabalhos. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 025/2017, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, projeto de lei número 025/2017. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Diego Luiz Casalotti. Sim. Vereadora Doroteia de Paula Amaro. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Sim. Vereador Sidney Constantini. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 025/2017 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis e uma abstenção. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 026/2017, que autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências. Projeto de lei número 026/2017 autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar para a seguinte dotação orçamentária, que compõe a Lei nº 2093, de 31 de outubro de 2016, Lei Orçamentária Anual de 2017, como se segue.
Órgão 2 Executivo, Unidade 7, Departamento de Finanças, Contabilidade, Tesouraria e Materiais. Função 4, Administração. Subfunção 122, Administração Geral. Programa 2, Administração. Projeto Atividade 23-21, Manutenção do Departamento de Finanças, Contabilidade, Tesouraria e Materiais. Natureza da despesa 339.039. Outros serviços de terceiros de pessoa jurídica. Fonte: recursos próprios do município. Valor de R$ 277.151,93. Artigo 2º. Será usado como fonte de recursos para atender às finalidades do artigo anterior, superávit financeiro, considerando-se os saldos não utilizados no exercício anterior dos recursos próprios do município. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Bueno Brandão, 28 de agosto de 2017, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Justificativa. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar a autorização legislativa para a abertura de crédito suplementar junto ao orçamento municipal, programa de 2017, para subsidiar o empenhamento das despesas com contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de revisão do cadastro imobiliário municipal e planta genérica de valores. Será usado como fonte de recursos para atender o crédito suplementar mencionado acima, superávit financeiro, considerando-se os saldos não utilizados no exercício anterior dos recursos próprios do município. Assim, é com satisfação que envio a presente proposição para a honrada Câmara Municipal de Bueno Brandão, requerendo-se sua tramitação em regime de urgência, salientando desde já que a compreensão dos nobres dias para a instituição da presente medida se faz mister. Atenciosamente, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 026/2017. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. O projeto anterior, 025, eu votei favorável por uma situação, não olhando o lado do gabinete, olhando o lado do departamento de obras. Por essa questão. No final do 026, da explanação sobre o 026, eu vou fazer outra colocação. Trabalhei na prefeitura entre 2008 e 2012. E até hoje, por exemplo, o departamento, a divisão de fiscalização se encontra descoberta de um veículo. Já em outras oportunidades, já mencionei a importância de uma divisão de fiscalização. Está ocorrendo uma situação bastante interessante nesta oportunidade, neste ano, que a divisão de fiscalização vem trabalhando em conjunto com o departamento de obras. Então, eis a minha colocação. O departamento de obras precisa de um veículo. Por exemplo, a fiscalização da biblioteca municipal contígua à escola municipal Paulo José Anelli, por exemplo. Como que o engenheiro, o diretor do departamento, vai fiscalizar a execução da obra, o andamento da obra? Quantas obras que o município tem em sequência? Por exemplo, vamos citar a creche municipal que logo, Deus ajude, assim também a burocracia seja ultrapassada, volte a ter a sua construção e seja finalizada. São exemplos que eu estou dando. Então, o departamento de obras precisa de um veículo. Eu não votei pela minha preocupação com o gabinete, porque o gabinete ele pode pegar o veículo de outro departamento, mas o de outro departamento não pode interferir em outro departamento. Vamos supor, o departamento de saúde não pode usufruir o veículo do conselho tutelar, o do conselho tutelar não pode usufruir o veículo do departamento de educação e assim por diante. É uma coisa bastante complicada isso, porque eis as responsabilidades para cada departamento. Posterior a isso, essa questão, na minha visão, foi importante para o departamento de obras e não em si o gabinete. Mas como estava no mesmo projeto de lei, eu não tenho como fazer a divisão. Em relação ao
R$277.151,93 para a contratação de empresa, para nós fazermos, para que o município faça a adequação da planta genérica de valores imobiliários e também a revisão imobiliária de construções do município. Vejamos, o último cadastramento imobiliário de Bueno Brandão foi no ano de 2004. Eu vou citar uma passagem aqui, o quanto que o município deixa de arrecadar com isso. Foi em meados de 2009 ou 2010. Deu entrada junto ao município a aprovação de uma construção, não vou citar o bairro também por uma questão até de respeito à pessoa, ao contribuinte, com um projeto para a solicitação de habites, condição de habitar o imóvel. O projeto tinha 35 metros quadrados de construção. Naquela oportunidade, o senhor prefeito determinou, através de um decreto, que o fiscal municipal também verificasse a questão das metragens dos imóveis a terem o habite. Fui fazer a fiscalização do local. É lógico que a minha metragem ela não pode ser tecnicamente válida, porque eu não tenho conhecimento para tal. Mas um valor aproximado, uma metragem aproximada, eu poderia mencionar no meu relatório e o contribuinte que o questionasse. Posterior, o engenheiro ou civil do município fosse lá e fizesse a contabilidade. Pasmem, a construção tinha 129 metros quadrados. Vamos dizer que o município aceitasse sem a fiscalização aqueles 35 metros quadrados. Isso fosse depois, posteriormente, teria o seu cadastro no cartório de imóveis. Por que o cidadão tinha a pretensão? Para que ele vendesse o imóvel. Pensamos na frente, imagine quem fosse comprar esse imóvel depois. Então o cadastro imobiliário é uma questão importantíssima para o município, tanto para regularizar as situações dos imóveis, tanto quanto pela arrecadação. O município de Socorro fez um cadastramento imobiliário recente, através do georreferenciamento. Vejam o salto que a arrecadação de Socorro ocorreu. Isso é importantíssimo. Tem que haver um cadastramento imobiliário. E mais, quem não deve, não teme. A verdade é essa. Bom, vamos voltar aqui para o crédito suplementar. Na votação do último crédito suplementar, eu mencionei que nós estávamos em torno de 30%. 25% pela lei orçamentária anual, votamos mais um crédito suplementar de 800 mil, posterior votamos mais um crédito suplementar de 570 mil reais. Nesses números, os 800 mil, eu lembro com firmeza, se não me engano, o outro de 570 mil ou próximo disso. Com esses dois projetos de lei, nós temos aqui 112 mil no 025 de 2017, mais R$ 277.151,93, arredondando quase R$ 400 mil de crédito suplementar. Fiz aqui uma conta rápida, deu em média de 1,75% de suplementação. Vamos colocar em números mais inteiros, em número inteiro, 32% de suplementação. Então vou deixar aqui a minha colocação. São os últimos projetos de lei, relativos a créditos suplementares que eu vou votar a favor. Estou assumindo esse compromisso aqui em público posterior. Os próximos projetos de lei que trazem créditos suplementares, infelizmente ou felizmente, depende do ponto de vista de cada um, não posso votar a favor. A minha apreciação não será favorável. O porquê? Nós temos em média já 32% de suplementação. Eu sei que o senhor prefeito hoje trabalha com o orçamento de 2016, assim determina a legislação e não temos como brigar com ela, a não ser que os órgãos maiores a mudem. Tudo bem, mas nós estamos aqui já com 32%. O Tribunal de Contas, todo ano em sua análise, nos traz 25% de suplementação. Entendo a dificuldade até pelas novas regras em 2017.
mas também tem o lado da vereança. A gente também tem que respeitar. O porquê dos 32% eu cheguei até os 32%? Porque nenhum ano anterior, salvo engano, 2015, 2016, o senhor vereador José Raimundo de Castro fez uma proposição de uma emenda de 35%, porque nós tínhamos naquela oportunidade na lei orçamentária anual uma mudança para 55%. Me embasei nisso. Então, entendo que até os 32% eu fui e ajudei a administração nesse sentido. Eu acho que a administração consegue findar o ano com o que há, com os restantes de 25%. Então, vou deixar bem claro, votei a favor no primeiro, principalmente pela questão do departamento de obras. Estou votando a favor deste, principalmente pela questão do georreferenciamento, porque o município está em imensa defasagem no nosso cadastro imobiliário. Isso pode até onerar o contribuinte, mas ele tem que olhar pelo outro lado. Ele vai regularizar o seu imóvel conforme o existe. Posterior amanhã, numa venda do imóvel, se a metragem não confronta, ele pode perder a negociação por não confrontar na metragem com o que há na prefeitura, com o que há em escritura. Um exemplo. Ele pode perder um bom negócio por isso. Então, às vezes a pessoa está contando com aquilo, tem aquela esperança e por uma questão, um erro, uma situação errônea, ele não pode concretizar aquilo que espera. Por essas questões. E deixo aqui firmado mais uma vez, eu vou repetir. Infelizmente, para este final de 2017, abertura de crédito suplementar, pelo menos na minha concepção, no meu olhar, infelizmente eu não posso mais ter uma votação favorável. Obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. De todos os projetos de abertura de crédito suplementar, desde quando eu estou aqui, todos eles eu votei a favor. Mas esse daqui em específico eu vou votar contra. Porque está a intenção, né, de contratar uma empresa especializada para prestação de serviços de revisão do cadastro imobiliário. Eu sou a favor, sim, do recadastramento georreferenciamento. Eu sou a favor, sim. Só que, uma vez que fazendo esse projeto de georreferenciamento, vai causar um impacto negativo, porque vai aumentar a IPTU e tudo mais. Isso vai causar um transtorno, sim, que vai dar um impacto negativo. Nós estamos votando o aumento de IPTU e outra. Eu sou a favor, sim, que regularize, mas não nesse momento. Eu acho que nós estamos passando um momento difícil. A economia está instável e cada vez, como já foi colocado pelo vereador, a tendência é cada vez pior. Você vê, os comerciantes estão reclamando, né? Não, o comércio está muito ruim, está tudo muito ruim. E veja bem, nós vamos, né, já aprovando para esse ano, início do ano que vem já vai estar aumentando para todo mundo o IPTU. Eu vejo, isso daí não é o momento. Quem sabe no outro ano, né, 2019, sei lá, não sei ainda. Mas porque pela situação econômica do país, e nós somos nossa cidade, você vê, só vive, né, da agricultura. Então, para o município vai ser um impacto negativo. E isso, a responsabilidade do vereador é muito grande. Eu sou a favor, sim, que corrija esses valores, mas não nesse momento. Esse momento é um momento crítico e nós estamos aqui para aprovar. Isso para nós vai ser difícil. Então eu tô votando contra a contratação dessa empresa e com certeza vai vir outro projeto para alterando os valores. Isso com certeza vai passar por nós também na Câmara. E eu não vou votar a favor, não, vou votar contra. Me desculpe, mas eu já votei todos os projetos e todos foram de importância, esse de abertura de crédito suplementar, mas esse em específico,
eu vejo que não é o momento. Eu acho que, pelo que o Brasil vem passando hoje, aumentar a taxa de imposto vai ser um impacto muito negativo para o nosso município. É o meu pensamento. Me permite uma parte, por gentileza? A questão, a sua colocação, ela foi infeliz numa parte. Se me permite assim falar, porque eu não achei a palavra aqui. Me desculpem por isso, mas nós não estamos aumentando o imposto IPTU. Para nós aumentarmos o IPTU, nós teríamos que alterar a alíquota, os quais os imóveis são baseados. Por exemplo, nós temos duas áreas. Eu já conversei com isso com o gestor público. Nós não podemos ter duas áreas apenas para IPTU em Bueno Brandão. Vou citar um exemplo. Nós podemos, por exemplo, área 1. Nós temos a área mais central do município. Mas um imóvel localizado na rua Barão de Campo Místico tem o mesmo valor, ou do Parque Renascença tem o mesmo valor que a rua Barão de Campo Místico? Nós temos que ter mais áreas. Nós temos que definir alíquotas diferentes conforme as áreas se localizam. E para nós aumentarmos o IPTU, nós temos que mexer no Código Tributário do município. E não é o que está aqui ocorrendo. O georreferenciamento vem falar o quê? Tal imóvel tem 100 metros quadrados de construção. Tal imóvel não tem construção. Tal imóvel na prefeitura se encontra vago, mas possui construção. E mais, me desculpem, mas eu, assim, concordo com Vossa Senhoria que o momento não é adequado, mas nós não, vou deixar bem claro, nós não estamos aumentando IPTU. Nós estamos regularizando a forma de cobrança, porque, infelizmente, muitas pessoas querem burlar o fisco municipal. Querem levar vantagem em tudo, a verdade é essa. Eu pago com o maior prazer o imóvel que eu tenho. Com tanto suor eu ganhei, mas eu pago com o maior prazer. E algumas pessoas falam, meu amigo, meu IPTU vem R$170, eu pago para a pessoa. Pode deixar que eu pago a escritura, passa para mim que eu pago o IPTU para você. Problema nenhum. Sou sincero. Falo, saio, vira as costas e boa. Eu vou citar um exemplo. Eu tenho uma ex-tia, infelizmente faleceu há pouco tempo, ela mora na cidade de Montição. O imóvel dela é uma das principais ruas, Rua Basílio Zucato. Uma das principais ruas de Montição. Ela paga R$1.300 de IPTU em 8 parcelas. Em Bueno Brandão, vi um carnê, pessoas falaram, o IPTU está caro, eu pago R$15. Então, mas assim, não é só um exemplo, mas não é a discussão aqui. Só para ajustar o que Vossa Senhoria falou. Para deixar bem claro também a quem está nos ouvindo, quem aqui está presente acompanhando pela Zampa TV. Não estamos aumentando o IPTU. Para isso, nós temos que alterar o Código Tributário do município. Isso é para regularizar o que se encontra irregular. Eu vou só encerrar porque o meu tempo está se esgotando. Eu sempre falo uma coisa. Bueno Brandão tem que arrecadar muito mais. Mas que se tire daqueles que nada pagam, pouco pagam. Porque quem já paga dentro da normalidade, dentro da legalidade, não tem por que tirar mais. Quem anda correto não tem por que extrair-se mais dele. Muitas pessoas, infelizmente, ainda querem burlar o fisco municipal. E não pensam, o maior prejudicado é o município, inclusive ele. Obrigado pelo espaço. Só complementando aqui. O que eu falei contratando essa empresa, vai fazer o georreferenciamento. E sim, vai ter aumento sim. E se tiver que depois mandar o projeto, como foi colocado esse daqui, que nós acabamos de provar o 029, mudando o valor das taxas de publicidade, nada impeça que ele mande. Então, meu posicionamento agora, não é o momento de estar aumentando nada não, porque realmente está difícil para todo mundo. E, então, esse projeto em específico eu voto contra. Eu gostaria que a vice-presidente tomasse o assento de direção para que eu possa falar sobre o projeto. Passo a palavra ao vereador José Raimundo de Castro. Obrigado, senhora presidente, pelo espaço. Eu gostaria de deixar bem claro também, opor
a opinião da vereadora Cláudia. Nós não estamos votando aumento de IPTU. Para aumento de IPTU, é lei específica. Aqui, nesse projeto, nós estamos tentando fazer a correção dos espertinhos. Quem estiver votando contra esse projeto está a favor dos espertinhos que passam a perna no município. Não daquele que paga IPTU e paga direitinho, aquele que tem pobrezinho que paga aí poucos, né? Que paga 15, né? Tem gente que paga 15, 20. Na minha propriedade veio lá R$186. Então, esse projeto não está aumentando o IPTU. Agora, pode até vir um projeto para aumentar o IPTU, mas este não é aumento do IPTU. Tá certo? Esse aqui vai corrigir, fazer um mapa de georreferenciamento. É um mapa de onde? Olha, lá no lote tal, no jardim tal, está cadastrado uma prefeitura como terreno, mas lá existe uma casa. Tá certo? Então é o espertinho que está lá com a casa sem pagar imposto referente à casa. Né? Esse sim. Agora aquele que está certinho com a casa pagando, então isso não é aumento isso não é aumento. E nós, como os vereadores, a nossa obrigação é fiscalizarmos, inclusive isso. Se nós estiver votando contra, nós não estamos fiscalizando, não estamos fazendo a nossa parte de fiscal municipal. Né? Porque essa lei não é para aumentar IPTU. Eu voto a favor votei a favor do outro projeto, voto a favor deste projeto também. Por quê? No passado, na legislação passada, da qual eu fui vereador, apresentei projeto todos os anos referente à suplementação. Mas na lei, né, de orçamento, quando aparecia 55%, 35%, teve época de 100%, que o Tribunal de Contas fiscaliza isso e advertiu várias vezes. Eu tenho as prestações de conta desde 2004, todas as advertências e tal. Então, eu apresentei emendas, várias emendas, votamos, não foi aprovada as minhas emendas, sempre foi um valor mais alto. A única exercício que foi aceita a minha emenda é o atual exercício, que está com 25%. E mesmo, eu até discordo da colocação do vereador Antônio Marques Martins, que os 35% não é a soma de tudo isso. Porque o tribunal advertiu na última prestação de conta, que foi a de 2000 e distribuída em 9 de março, que é do exercício de 2014, é que a lei orçamentária, ela trazia 35%. E eu apresentei emenda para 35%. Não foi aceito também. Aí, ela foi aumentada para 55%. Aí sim, aí o Tribunal de Contas chamou a atenção. Né? A lei Orçamentária Anual 2014. Está aqui, ó. Abrir crédito suplementar respeitando as demais prescrições da lei federal até o valor correspondente a 35%. Aí veio a lei 2000, de 15 de agosto de 2014, da qual eu até votei contra, e apresentei uma emenda de 5%, né? Que aí ainda ia dar 40%, não ia dar 35%. Apresentei uma emenda de 5%, mas mesmo assim foi aprovada uma lei para 55%. Aí sim, aí o Tribunal de Contas chamou a atenção da Câmara, né? Chamou a atenção do Executivo, está aqui. Mas quando o projeto de lei vem para a Câmara, para nós aprovarmos, ele não entra nessa conta. Porque nós que estamos dando autorização. Agora, ele chama a atenção daquele valor alto na lei orçamentária anual, a qual já está aí para a gente votar, e graças a Deus, o atual administração veio com 25%. Então, não precisa apresentar emenda, porque a lei que está aí para a gente votar já veio dentro do limite do qual o Tribunal de Contas preconiza, 25%. Então, já votei no passado que eu votaria contra a lei que tem 55, tinha que ter acima de 25, mas todo projeto de suplementação que viesse desta forma para esta casa,
eu votaria a favor. Os 4 anos passados, votei a favor de todo projeto que vem desta forma. E voto a favor também desses projetos que está dentro da normativa. Né? E deixando claro que é uma aquisição para o município. São bens que estão sendo adquiridos no outro projeto, que são 2 veículos, que foi muito bem dito pelo vereador Antônio Marcos, que um do apartamento não pode estar usando o outro, que isso é desvio de recursos. Né? Então, para essa necessidade, então tem essa necessidade, e isso aqui é essencial. Todos os municípios estão fazendo. Nós precisamos, hoje você entra, quem tem o computador em casa, o que é? É entrar no Google Earth, né? Que você pega do satélite a imagem do município. Aí você vê aonde tem construção, aonde não tem. É isso que eles vão fazer, né? Através da imagem do satélite que vai ser feito esse levantamento. E isso é de muita importância para o município. Deixar bem claro para a população. Voto a favor, porque não é aumento de IPTU. Aqui nós estamos fazendo a regularização daquele pessoal que tem as suas obras irregulares junto ao município. Porque não é justo aquele que paga certinho e aquele que faz desta forma. A lei está aí, é para todos. Todos estão. Ninguém está acima e nem abaixo da lei. A lei é para ser seguida. Se um paga para ter o habite, você tem que fazer o projeto e documentar, todos têm que ser feitos desta forma. Né? Então, não é aumento de IPTU. Aumento de IPTU, nós temos que votar outra lei. Não é o caso hoje aqui. Né? Se acaso vier, aí nós vamos discutir e vamos ver qual é a possibilidade. Né? Por setores, por rua, por bairro. Então, nós podemos se classificar. Porque não é justo o mesmo imóvel lá no São Benedito pagar o mesmo valor da rua Barão de Campo Micho. Né? Não é justo isso. Então, tem que ser esse setor. Mas isso é uma discussão que vem ainda. Se é que esta lei vem para esta casa. Mas hoje, o que nós estamos votando aqui, não é aumento de IPTU. O senhor me permite uma parte, senhor presidente? Com certeza. Presidente do momento? É só uma questão. Eu entendi perfeitamente o que Vossa Senhoria colocou. Mas também o Tribunal de Contas, em sua análise, em seu relatório, ele fala que o excesso de suplementação junto ao orçamento pode demandar falta de planejamento e falta de controle por parte do órgão legislativo. Concordo com Vossa Senhoria que ele veio naquele momento e se relacionou aos 55% que estava ali colocado na lei orçamentária de 2014. Perfeito. Mas vejamos, a partir do momento que nós aprovamos o 25%, ou 30%, ou 15% da lei orçamentária e vamos autorizando também a abertura de novos créditos suplementares, querendo ou não, isso já me traz, pelo menos, a minha baila, que nós estamos tendo falta de planejamento. Então, concordo com a senhoria, ele não é muito claro na sua decisão também. Ele não é muito claro. Um senhor ministro, até nesse mesmo relatório, falou que pela lei de responsabilidade fiscal, o município, quem lhes dá a autorização, pode ser punido por isso. Porque lei de responsabilidade fiscal. Mas para encerrar o assunto, importante frisarmos. A lei a parte do georreferenciamento, independente de crédito suplementar, ela é independente da questão do aumento do IPTU. Onde eu quero chegar? Deixa eu inverter a ideologia. Pode ocorrer um aumento de IPTU específico sem o georreferenciamento. Mas como que os municípios têm feito? Para que não haja um desgaste político, para que não haja o desgaste social referente junto ao desgaste político, eles vêm regularizando aquilo que se encontra irregular através do georreferenciamento e não estão incluindo nessa o aumento de imposto. Então, a forma que eles acharam vamos regularizar o que está irregular sem agregar o aumento de imposto. Vamos arrecadar mais, regularizando o que não se encontra legal. Obrigado. No caso da suplementação, que Vossa Senhoria mesmo colocou, o Tribunal de Contas deixa uma brecha. Só um minutinho aí, só para me encerrar esse raciocínio.
Aí ele diz o seguinte, que 25% que eles estão estipulado, não existe lei para isso. Tá? Os 25% é a lei da 866 que ela preconiza que os contratos da prefeitura podem ser aumentados em 25%, como pode ser reduzido em 25%. Então eles estão baseados nisso. Mas não existe um percentual. Agora, é questionável isso sim, né? Mas eu voto a favor, porque eu mantenho a minha percepção desde do mandato anterior, do qual eu votei a favor de todos os projetos que veio desta forma. E também pela necessidade do georreferenciamento na nossa cidade. Passo a palavra. Peço ao senhor presidente, vereador Zé Raimundo, que reassume os seus trabalhos. Obrigado. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 026, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei número 026/2017. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Não. Vereador Diego Luiz Casalotti. Sim. Vereadora Doroteia de Paula Amado. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Abstenho. Vereador Sidney Constantino. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 026/2017 foi aprovado por 7 votos favoráveis, 1 voto contrário e 1 abstenção. Leitura pelo secretário da moção número 08/2017. Moção número 008/2017. Senhor presidente, a vereadora que esta subscreve requer que, após tramitação regimental, seja consignado em ata votos de congratulações aos 100 anos da Escola Estadual Secretário Dr. Orsini e que, após tramitação regimental, seja encaminhada a presente moção ao diretor senhor Guilherme José dos Santos. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 11 dias do mês de setembro de 2017, Suelene Almeida, vice-presidente da Câmara Municipal. Em votação em turno único, a moção número 008/2017. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto do artigo 234 do Regimento Interno, os projetos de lei complementar número 027 e 028/2017, ora aprovados em segundo turno, serão apreciados também em redação final nesta mesma reunião. Então, suspendo os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente os devidos pareceres de redação final dos referidos projetos. Os senhores vereadores dispensam a leitura? 2 ou 3 minutos? Podemos? Vamos, 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos. Vamos, Por favor.
Então, reabertos os trabalhos, solicito à presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar os pareceres de redação final dos projetos de lei complementar número 027/2017 e 028/2017. Leitura pelo primeiro secretário do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 027. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, parecer de redação final, projeto de lei complementar número 027/2017. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 027/2017, está encerrada a discussão. Em votação, parecer de redação final do projeto de lei complementar número 027. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 028/2017. Senhores vereadores, dispenso a leitura? Em discussão, parecer de redação final do projeto de lei complementar número 028/2017. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 028/2017, está encerrada a discussão. Em votação, parecer de redação final do projeto de lei complementar número 028/2017. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Convoco os senhores vereadores para a reunião extraordinária a realizar-se no dia 20 de setembro do corrente, às 15 horas, para votação em primeiro turno dos projetos de leis números 029/2017, 030/2017, 031/2017 e 032/2017, que autoriza o município de Bueno Brandão a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, operações de créditos com outorgas de garantia e da outras providências. Nada mais. Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. Eu queria parabenizar o pessoal da organização do evento que houve sábado, na praça da rodoviária, que, Saúde na Praça, que foi, eu achei lindo, maravilhoso, com tanta gente participando. A organização foi muito, muito, muito bem organizada, e principalmente ao médico Dr. Bernardo, porque ele que teve a ideia desse evento, Então, agradeço o Dr. Bernardo, que tem tem feito muita coisa para Bueno Brandão. E também agradecer ao senhor prefeito municipal, que ele repassou um profissional da educação física, para atender o grupo da melhor idade. Então, toda segunda e quarta, na quadra da Escola Estadual Secretário Vitor Orsini, o profissional de academia, de educação física, trabalha lá com as atividades com o grupo da melhor idade. É a primeira vez que a gente está tendo um profissional para o grupo. Antes era pago pelo grupo. Então, hoje a gente agradece realmente ao prefeito que repassou esse profissional. Hoje o Levi está trabalhando com o grupo da melhor idade. Boa noite, muito obrigada. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.